Meus irmãos, muito bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, na paz do Senhor. Deus possa abençoar grandemente a sua vida, seu lar, sua família. Vamos todos chegando para juntos estudarmos mais uma lição da palavra do nosso Deus. Mais um domingo, o Senhor Jesus nos concede de estarmos em sua presença. Paz do Senhor, irmã Débora, irmã Naide Miranda, Deus abençoe. Os irmãos estão me ouvindo bem? Por gentileza, nos dê aí um toque para nós. Tudo isso é muito importante. Irmã Rosana Veloso, a paz do Senhor, irmã Rosana. A paz do Senhor, os demais irmãos que estão chegando. Um bom dia a todos. Que esse domingo seja um domingo marcado pelas bênçãos do nosso Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos mais um domingo. Queremos agradecer a Deus, paz do Senhor, presbítero Edivaldo Santos, um dos nossos professores da escola dominical. Meus irmãos, louvamos a Deus por todas as coisas. Primeiramente, queremos agradecer a Deus, como já disse aqui, pela vida. Irmã Rosilene Dutra, Deus abençoe, paz do Senhor. Queremos desde já louvar o Senhor pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Honório dos Santos. Eu sou o pastor Alessandro, para quem talvez aí esteja acessando pela primeira vez, ou para quem vai assistir depois, depois que essa aula vai para o YouTube. Deus abençoe. Eu sou o pastor Alessandro, vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Belém, no município de Itupeva, igreja que está sob a presidência do pastor José Honório dos Santos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa escola bíblica dominical virtual. E eu quero mandar um abraço ao superintendente da nossa escola bíblica dominical, nosso querido pastor Valdemar Brito Oliveira. Deus abençoe, pastor Valdemar. Deus abençoe, professora Ana Maria. E o meu abraço também se estende a Raquel Clarice, a Márcia, ao João Batista, diácono João Batista, ao Valdeir, ao Miguelzinho, a Lisandra. Deus abençoe essa família querida, por qual temos um carinho, um grande apreço. Pastor Alessandro Freitas, a paz do Senhor, amado pastor. Deus abençoe, irmã Marta Silva. Meu abraço também ao querido irmão presbítero Antônio. Vamos juntos estudarmos mais uma vez a palavra do nosso Deus. Deus abençoe também presbítero Idom, pastor Miro. Um grande abraço, amado pastor. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, quantos irmãos estão chegando? Eu quero aqui trazer alguns pontos importantes aos irmãos para logo em seguida nós já começarmos a nossa aula. Primeiramente, irmãos, eu quero louvar o Senhor mais uma vez aqui, agradecer a Deus pela vida dos nossos dirigentes, nossos pastores das congregações. Deus abençoe, pastores, presbíteros, homens de Deus. Nossos irmãos têm feito um trabalho brilhante, um trabalho maravilhoso. E eu quero agradecer a Deus, louvar o Senhor pela vida dos nossos queridos irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Jorge, sua esposa, irmã Kelly. Deus abençoe os nossos irmãos ali do Terra Brasílis. Os irmãos têm feito às segundas-feiras um culto abençoado. Tem servido de bênção e edificação espiritual. Deus abençoe. Meu abraço também a Noemi, ao Walter. Que bom ter vocês aqui conosco, viu? A paz do Senhor, receba o nosso abraço, o nosso carinho. E eu quero louvar o Senhor. Deus abençoe os nossos queridos irmãos ali do Monte Serrate,
Quero agradecer a Deus também pela vida do presbítero Marcelo Aderaldo, irmã Luciana, nossos irmãos ali do Parque das Hortênsias, que às quartas-feiras têm realizado um culto de louvor e gratidão a Deus. Os irmãos têm acompanhado. Deus abençoe o presbítero Efrânio, todos os irmãos ali, irmão Merival, os demais irmãos que estão sempre ali trabalhando, fazendo a obra do Senhor com tanto carinho, e é muito notório isso. A nossa irmã Elisa também, os irmãos ali do Parque das Hortênsias, receba nosso abraço. Nossos irmãos também do Fazenda São Pedro, Deus abençoe presbítero Odair, irmã Fabíola, todos os irmãos ali que também têm feito também nos sábados à tarde, dentro das possibilidades. Nossos irmãos têm realizado uns cultos online também, umas lives, pregando, anunciando o Evangelho de Jesus, e tem sido de grande bênção para todos os irmãos. Então, receba o nosso abraço, nosso carinho, os nossos queridos irmãos ali, irmã Ivone, os demais irmãos, tanta gente querida ali no Fazenda São Pedro. Também quero louvar o Senhor pela vida do pastor José Tibúrcio, que já está aqui conosco, já acompanhando. Irmã Edileuza, nossos irmãos ali do Vale das Pedras. Deus abençoe de forma maravilhosa, especial. Deus abençoe também, já fizemos menção ao pastor Miro, irmã Aliete, nossos irmãos da Vila São João, que também às quintas-feiras estão pregando a mensagem de salvação. Presbítero Jorginho, Deus abençoe também o Bruno, Luna, todos os irmãos ali que estão fazendo a obra do Senhor, e a mensagem sendo pregada, a vida sendo edificada. Os irmãos que não estão gravando os cultos online, mas estão mandando mensagens durante o dia, via WhatsApp aos irmãos, edificando os irmãos, mandando o link dos cultos. Eu quero louvar o Senhor pela vida dos irmãos. Deus abençoe vocês. Meu abraço também ao presbítero Nelson, irmã Viviana, nossos queridos irmãos ali do Jardim Europa. Deus abençoe, amados, vocês. Nosso irmão Ricardo, irmão Renato Leal, irmão Valmir, irmã Janaína, uns irmãos ali que estão realmente com a mão no arado ali, trabalhando em prol da obra do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Nossos queridos irmãos também do Jardim Vitória, Deus abençoe, presbítero Idom, que já está aqui conosco, a sua querida esposa, a nossa irmã Tatiana, Deus abençoe também, nossos irmãos ali, presbítero Edilson, receba o nosso abraço. Pastor Freitas, Deus abençoe, pastor Alessandro Freitas, irmã Tatiane, nossos irmãos ali do Monte Serrato, que nas sextas-feiras estão servindo ao Senhor, cultuando, pregando a palavra do nosso Deus. E nossas sextas-feiras têm sido marcado por cultos pentecostais. Aliás, irmãos, eu diria que a semana, viu? Todos os nossos cultos têm tido uma boa frequência online, os irmãos orando, participando, e o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, confirmando essa obra toda. E também nossos irmãos ali do Quilombo, Deus abençoe pastor Neviton, Deus abençoe irmã Neide, nossos irmãos que estão ali empenhados na construção, servindo a Deus, trabalhando. Os irmãos também têm acompanhado o link dos cultos, alguns acompanham via WhatsApp, outros via Facebook, outros acompanham via YouTube, e também o pastor Nevito tem mandado as mensagens via WhatsApp aos nossos irmãos ali. Então a nossa alegria é muito grande em ver os nossos irmãos trabalhando para o Senhor, servindo a Deus com alegria. Que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos. E meus irmãos, a nossa Secretaria de Missões, Semadeb, fez mais um trabalho brilhante na tarde de ontem, ali no bairro Chico, ali em Itupeva. Nossos irmãos fizeram um trabalho social e evangelístico. Olha, muita gente ouvindo a mensagem de salvação,
um povo ali sedento pela mensagem do Evangelho, tiveram, claro, assistência, receberam ali sopas, máscaras, crianças receberam ali umas balinhas e a mensagem foi pregada, a semente foi lançada. E olha, irmãos, a todos os irmãos que estavam ali, presbítero Jorge, que estava ministrando a palavra do Senhor, os demais irmãos ali evangelizando, né? Vi a banda Filhos de Corá, se não me falha a memória, né? Estavam ali também. Tenho certeza que Deus tem recompensa para cada um de vocês, viu? O trabalho de vocês não será em vão. Presbítero Edinaldo, Deus abençoe toda a equipe missionária, os irmãos estão de parabéns. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Meus irmãos, próximo domingo, próximo sábado, melhor dizendo, nós vamos ter a nossa Santa Ceia. E depois nós vamos falar certinho, com mais detalhe. Vamos depois também falar de uma live beneficente que vamos ter após a Santa Ceia. Um trabalho muito bom, elaborado pela nossa irmã Larissa. Deus abençoe a irmã Larissa, receba o nosso abraço ali da nossa orquestra, né? Junto com a banda Filhos de Corá, tem toda uma estrutura que os irmãos estão montando, preparando ali para fazer uma live beneficente de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Já divulgamos já uma parte já a propaganda já foi feito, mas nós vamos obviamente reforçar isso ao longo da semana. Meus irmãos, vamos então para a nossa lição de número 3, hoje dia 19 de julho de 2020. Temos aqui um assunto muito importante que é o despertamento renova o altar. Que assunto, irmãos, profundo e maravilhoso. Queremos louvar o Senhor por tudo. O nosso textuário diz assim, olha: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos, pois, a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis capítulo 18, versículo 30. Nossa verdade prática diz assim: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. O diabo não derrota, irmãos, não derruba o crente que está em consagração, o crente que está em oração, o crente que está buscando a presença do Senhor. E quando eu falo isso, eu quero também mandar o meu abraço às nossas irmãs do círculo de oração. Deus abençoe a irmã Nilza, Deus abençoe a irmã Jacilene, Deus abençoe a irmã Neuza e todas as irmãs que às quintas-feiras, às 14 horas, estão sempre ali pregando uma mensagem de unção, de graça, poder, orando, né? As irmãs, várias irmãs ali, irmã Malu, irmã Regina, irmã Ana Luci e outras ali, irmã Luana também da Vila São João tem participado, várias irmãs, a jovem Daiane ali cooperando, né? Tocando ali para as nossas irmãs, louvar o Senhor. Deus abençoe, irmãs, vocês, um trabalho brilhante, e as irmãs sempre em oração, buscando a presença do Senhor, e isso é maravilhoso. E todo crente, né, cujo altar está renovado pelo Espírito, irmãos, pode ter certeza, o diabo não vai derrotá-lo. Por isso que é importante o altar estar em ordem, e nós estamos sempre oferecendo o nosso sacrifício ao Senhor. Nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, o capítulo 3, versículos 2 ao 5, e depois dos versículos 10 ao versículo 13. Vamos ler a palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor diz assim: e levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos, os sacerdotes de Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos,
como está escrito, e ofereceram o holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto continuou, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltério, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam as reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilos e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouvia de muito longe. Amém. Meus irmãos, é muito interessante esse texto falando sobre os alicerces da casa do nosso Deus, falando sobre a questão do altar, primeiramente, né? Uma vez que estamos falando sobre o despertamento espiritual que leva, né, a renovar o altar. Esse texto bíblico, só esse texto bíblico aqui, essa nossa leitura bíblica em classe, ela traz algumas informações, alguns pontos muito interessantes que nós queremos comentar com os nossos irmãos, né? Nós vimos aqui, obviamente, que levantou-se então Jesua, né? Quem era Jesua? Jesua era um sumo sacerdote no início do período pós-exílico. Então esse homem, obviamente, né, filho de Josadaque e os seus irmãos e sacerdotes e Zorobabel, né, edificaram o altar ao Deus de Israel. O que é interessante, irmãos, antes dessa edificação, tem um ponto que eu acho muito importante nós comentarmos. Se os irmãos lerem o versículo 1 de Esdras, o capítulo 3, os irmãos vão ver que eles se reuniram como se fosse um só homem. E aqui a gente já tem uma lição sobre isso, né? Ou seja, quando nós temos o propósito, o objetivo de edificar o nosso altar a Deus, é muito importante que, antes de tudo, tenhamos união, tenhamos um único propósito, tenhamos um único objetivo. E a Bíblia diz, Esdras, o capítulo 3, versículo 1, que eles se reúnem como um só homem, ou seja, uma mesma mentalidade, uma mesma ideia, um mesmo objetivo. E acima de tudo, essa unidade nos traz a conotação e a ideia do quê? De comunhão. Isso é muito importante, né? Então, algumas atitudes que precedem a edificação do altar, uma delas é justamente o coração aberto a viver uma vida de unidade, a viver uma vida de união. Então eles edificam o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele holocausto, olha só, conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então quer dizer, eles, diante de tudo que eles tinham passado, eles sabiam a importância de oferecer um holocausto. Deus já havia colocado no coração de Ciro a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo, né? Já estava no coração do rei, e a gente sabe muito bem, né? Isso tudo foram profecias já ditas pelo profeta Isaías, e aí então agora
né? Antes disso ainda, Daniel, como a gente vê, bem no comecinho da nossa lição, ele foi orar e foi ler, né, nos escritos sagrados ali e encontrou justamente essa questão de que o tempo estava chegando, né? O tempo estava chegando em relação à reconstrução, à volta do cativeiro. E agora então, Deus dá a oportunidade a eles de eles então novamente edificarem um altar ao Senhor, conforme as ordens, conforme a lei de Moisés, conforme estava escrito. Então os irmãos observam que eles então seguem um padrão. E é muito interessante isso, aquele que quer realmente viver uma vida de renovo espiritual, o nosso padrão é a palavra do Senhor. O crente, o salvo em Cristo Jesus, ele não precisa buscar, né, buscar aí certas novidades, vamos dizer assim, certos movimentos que podem até parecer ser avivamento, mas na verdade não passa de meros barulhos. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, a nossa única, infalível regra de fé, ela nos dá toda a direção, toda a diretriz para aquele que deseja edificar o seu altar e viver uma vida santa e justa que agrada o nosso bondoso Deus. E é muito interessante isso, irmãos, né? Tudo isso se dá, olha só, no 7º mês de Tisri. Esse 7º mês equivale entre o mês de setembro e outubro, que é justamente para eles ali era considerado um mês sagrado, né? Algo que eles levavam com muito a sério. E também começava, né, com a festa das trombetas, o dia da expiação e assim por diante. E no dia 15º, do dia 15º ao 21º dia, comemorava-se então a festa do tabernáculo, que era uma festa muito típica para eles ali, que eles tinham e têm, né, como uma grande relevância. Mas a primeira coisa que o sumo sacerdote faz é justamente restaurar o altar para que pudesse oferecer sacrifício ao Deus de Israel pelo povo. E é bem verdade, irmãos, que eles estavam com medo. A Bíblia mesmo diz, a lição aqui, né, o texto diz aqui, que, né, o terror estava ali sobre eles estavam preocupados porque seus inimigos ali estavam obviamente ameaçando, né, eles estavam com medo porque as nações poderosas ao seu redor não se mostraram satisfeitas com a volta deles, com a volta dos judeus. Assim então, olha só, não era necessário eles esperarem o templo ser edificado para oferecer sacrifício a Deus. Então, eles tiveram a oportunidade sim de primeiro restaurar o altar, para depois começar, primeiro restaurar o altar, oferecer sacrifício ao Senhor e depois dar prosseguimento, né? Desde que houvesse, olha só, um altar santificado, era possível realizar sacrifício. Então veja, aquele que deseja oferecer um sacrifício ao Senhor, antes de tudo precisa ter um altar santificado. Antes de tudo precisa fazer aquilo que o profeta Elias disse, né, na nossa lição, olha só. Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então, antes de tudo, eles percebem a importância e a necessidade de reparar o altar, de edificar o altar e aí então começar a oferecer ofertas ao Senhor. E quando a Bíblia fala aqui, irmãos, e firmaram o altar sobre as suas bases, né? Muito interessante entender isso aqui, para eles assegurarem o mesmo tipo de adoração prestada no templo, né, como no período pré-exílico, antes deles serem levados a cativo, era essencial que o altar ele fosse construído sobre a mesma base ou alicerce do anterior. Então, quando eles vão reedificar o altar, olha, eles firmam o altar sobre as suas bases. Irmãos, e quando nós estamos falando de bases, nós estamos falando
de alicerce, de estrutura. E para eles aquilo tinha um significado muito grande, sabe por quê? O espaço sagrado ele foi restaurado como o único lugar apropriado para os sacrifícios e rituais e cultos ao Deus Todo-Poderoso. Então, eles observam muito bem, eles sabem aonde eles precisam voltar, às origens, né? Aos princípios, voltar às bases, irmãos. Olha, isso nos traz uma lição muito interessante. Aquele que quer viver uma vida de renovo espiritual, aquele que deseja viver o plano, o propósito de Deus para a sua vida, é necessário voltar às bases, é necessário voltar ao primeiro amor, é necessário rever conceitos e valores e permanecer naquilo que nós aprendemos. E aí a gente sabe que todo esse projeto ele ficou a cargo, obviamente, de Josué, né? E Josué, quando eu falo aqui, é o Josué filho de Josadac, não aquele Josué sucessor de Moisés que é filho de Num, né? Estamos em tempos, são períodos totalmente diferentes, né? Apenas o nome igual, mas aqui é Josué e filho de Josadac e Zorobabel. Receberam, olha, a assistência dos levitas, e aí então eles lançam os fundamentos outra vez. E qual é o significado de lançar esses fundamentos, irmãos? Isso também nos dá o sentido, olha só, essa questão de lançar as bases, como a Bíblia diz aqui, firmar um altar sobre as bases, também significa um reavivamento espiritual. Reavivamento espiritual, irmãos. A nossa atitude é justamente a atitude daquele que quer viver um reavivamento espiritual. Chegar mais perto do Senhor, precisa rever suas bases, voltar aos alicerces da fé cristã, voltar aos princípios, né? Certificando-se de que os que são sólidos, né? Ou seja, voltar realmente ao primeiro amor, aquilo que se faz necessário, né? E aí a gente sabe que voltar às bases, irmãos, quando a gente fala em voltar às bases, nós estamos falando de arrependimento, né? Regresso, confissão de pecados, oração, a importância da palavra de Deus, a obediência e a genuína fé. Então, irmãos, olha, voltar às bases é tudo que todo crente precisa, né? Todo crente precisa permanecer. Paulo diz isso ao jovem pastor Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Ou seja, teve as bases, teve um fundamento, fique firme, né? Mantenha-se firme. E olha só, mas, irmãos, ao mesmo tempo que eles começaram a celebrar a festa do tabernáculo, conforme está escrito, oferecer um holocausto, como diz a palavra do Senhor, dia a dia, conforme o rito, conforme as coisas no seu dia. Ou seja, tudo foi voltando ao seu devido lugar. Preste bem atenção nisso. Nós estamos, eu creio nisso, irmãos, que essa pandemia ela está passando, está acabando, e muito em breve nós vamos estar de volta à casa do Senhor, e é importante que possamos dar sequência naquilo que nós aprendemos. Claro que muitas coisas mudaram, muitas coisas estão diferentes, eu falo isso mais em relação aos fatores externos, mas a nossa fé, o nosso compromisso, a nossa devoção, ela tem que ser as mesmas. A nossa base, ela precisa ser a mesma. Então, olha só, eles voltam a oferecer o sacrifício ao Senhor, eles voltam então a queimar as ofertas, e aí a Bíblia fala que eles ofereciam sacrifícios, né? Tanto pela manhã como pela tarde. Que tipo de sacrifício era esse? Eles ofereciam então um cordeiro pela manhã, um cordeiro pela tarde, junto com esse cordeiro então ia uma medida de farinha, uma medida de azeite de oliva e também uma oferta de libação, que no caso era uma oferta líquida, né? No caso do vinho. Então, todos os dias ali, 2 sacrifícios por dia,
um cordeiro era sacrificado, uma porção de uma mistura de farinha com azeite e uma oferta de libação. Isso de manhã, isso à tarde. Então os irmãos percebem que eles seguem todo um padrão. E aí, irmãos, é importante a gente começar pensando qual é o tipo de sacrifício que Deus espera de nós. O que a palavra do Senhor nos orienta? Que tipo de sacrifício o Senhor Deus nos orienta à luz da sua palavra para que nós ofereçamos? Será que precisamos ficar buscando novidades? Ou seguimos os preceitos bíblicos? Ou seguimos aquilo que a palavra do Senhor tem para nós? É interessante, irmãos, que eles voltam literalmente, como os irmãos viram aqui, eles voltam às bases, eles voltam aos seus fundamentos e eles oferecem realmente o verdadeiro sacrifício que agrada ao nosso Deus. E aí então, irmãos, eles começam, a gente observa aqui, que aqui, olha, fala sobre os instrumentos, né? Que os sacerdotes se apresentaram já com as suas trombetas. E trombeta, dentro desse contexto aqui, né? O ecoar, o toque da trombeta, dentro desse contexto aqui, anunciava o que? Novidade. Anunciavam coisas novas, irmãos, coisas novas. E, obviamente, quando eu falo em ecoar e toque da trombeta, a gente sabe de algo glorioso que está para acontecer. É a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, Jesus vem e vai nos levar para o céu. Então, portanto, precisamos estar atentos. Então, quando tocava a trombeta, né, a trombeta ela sinalizava, irmãos, no Antigo Testamento, além de fazer parte aqui dos rituais de louvor, de adoração, a trombeta ela anunciava que coisas novas estavam acontecendo, coisas importantes estavam acontecendo. Então estejamos atentos, porque muito em breve a trombeta soará. O mesmo Deus descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor, a estar com o Senhor nos ares. E diz a Bíblia, a encontrar o Senhor nos ares, melhor dizendo. E assim estaremos sempre com o Senhor. Tudo isso está passando. Meu conselho a você: arrume o seu altar, conserte o seu altar, coloque a sua vida em ordem, volte às bases, volte às estruturas, volte a oferecer o sacrifício genuíno, o verdadeiro sacrifício a Deus, o sacrifício que agrada ao Senhor, porque a trombeta vai soar. E pode ter certeza de uma coisa: Jesus vem buscar um povo especial e zeloso de boas obras. Mas, irmãos, a gente sabe que ali você tinha uma geração nova, tinha uma geração que praticamente nasceu ali no período do cativeiro. Tinha uma geração que praticamente foi crescendo. A Bíblia, a própria palavra de Deus vai mostrar que muitos já estavam se estabilizando ali já, né? Até porque nem todos retornaram. E o que nos chama a atenção é que quando eles começaram a trabalhar as bases, a louvar o Senhor, né? Começaram a engrandecer o nome do Senhor ali, a trabalhar com alicerce. E é muito interessante dizer, irmãos, que eles passaram praticamente 7 meses angariando os fundos ali, 7 meses ali, juntando os materiais ali, recebendo os materiais para a reconstrução, né? E aí então, justamente 7 meses depois, entre abril e maio do ano de 535, eles então começam ali a lançar os fundamentos, as bases, e aí vai se cumprir o versículo 11, né, que eles estavam cantando ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Os irmãos percebem que isso aqui repete quando Salomão edificou o templo. Então, irmãos, eles sabiam o que realmente deveria ser feito. Eles sabiam o como deveria edificar o altar,
que tipo de oferta deveria oferecer ao Senhor, a oferta, o sacrifício que agrada a Deus, e como também começar a trabalhar as fundações da casa do Senhor. Mas é interessante lembrar que havia uma geração antiga, né, a geração dos pais, e essa geração, irmãos, estavam já passando da casa dos 70, dos 80, dos 90 anos. E naquele momento, quando eles começam a observar, a ver com seus próprios olhos essa nova casa, eles começam a chorar. E obviamente, por que eles começam a chorar? Porque na mente deles começa a passar, né? Como se estivesse dizendo assim, ah, gente, olha, vocês não têm noção do templo que era o templo de Salomão. Ah, olha, se vocês estão alegres, vocês estão jubilosos aqui, isso nos faz lembrar quando o primeiro templo foi erguido. E obviamente, irmãos, a gente sabe que o primeiro templo era uma obra suntuosa, né? De pedras enormes, pedras preciosas, ouro, prata, né? Uma abundância de riqueza fora do sério, a gente sabe muito bem disso. E aí então eles começam justamente a lembrar de como era o primeiro templo e a situação que agora estava, essa reconstrução, esse segundo templo, eles começam a lembrar e eles começam a chorar. Mas é interessante a gente pensar uma coisa aqui, né? Eu acredito também, irmãos, e aqui é uma interpretação, uma conjectura, de que também começou a passar pela mente deles, que se eles não tivessem, aquela geração antiga, se eles não tivessem desobedecido a Deus, eles não estariam vivendo aquela situação nova. E o que aconteceu, irmãos? No período deles lá, daquela geração antiga, Deus levantou um profeta. Deus levantou o profeta Jeremias. O profeta Jeremias advertiu a eles o tempo todo, mas eles deram as costas e eles pagaram muito caro por aquilo. Então, se eles tivessem obedecido, dado ouvido à voz de Deus, irmãos, eles talvez não estariam vivendo a reconstrução ou a construção desse segundo templo. E isso nos chama a atenção. A geração nova, elas já estavam louvando o nome do Senhor, engrandecendo a Deus, porque para eles aquilo era uma novidade, aqueles fundamentos eram uma novidade, né? Pastor David, paz do Senhor, que prazer recebê-lo aqui, viu? O senhor é sempre bem-vindo. Só abrindo um parênteses aqui, pastor David do Belenzinho com a gente, é muito bem-vindo, pastor. Saudades também do senhor, viu? Receba o nosso abraço e a doutora Ana também. Então, irmãos, o que acontece? Essa geração ela começou a chorar, a geração antiga, e começou então a lembrar disso aí, né? Mas a gente sabe que às vezes, irmãos, olha só, uma atitude errada lá atrás faz com que tudo venha dar errado depois lá na frente. E essa geração nova agora é a geração que vai justamente construir o novo templo. Então, enquanto alguns estavam chorando, lamentando o que havia perdido no passado, a nova geração estava louvando a Deus pelos fundamentos da casa do Senhor, né? E aí cabe a nós uma lição, irmãos. Claro que a gente não pode passar uma borracha, esquecer, né, as lições aprendidas do passado. Talvez, irmãos, você lá atrás você fez tanta coisa errada, tanta coisa distanciou você da presença de Deus. Tantas situações, olha só, que talvez se você não tivesse feito errado, talvez você estaria numa outra condição. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Vamos ficar com a orientação que o apóstolo Paulo diz. Ele diz o seguinte, olha, esquecendo-me das coisas que para trás fica, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Então agora já não havia mais, irmãos, não havia mais o porquê chorar em relação ao templo que foi derrotado, que foi destruído lá atrás, o reino que foi derrubado lá atrás, pela desobediência deles, né? E o que mais me chama a atenção é que o cântico de júbilo era muito mais alto. E é interessante, irmãos, a gente entender uma coisa, que aí nesse período, olha que coisa muito interessante. Deus levanta um profeta, que é o profeta Ageu, e o que o profeta Ageu vai dizer para eles? Vai dizer exatamente isso que eu estou falando para os irmãos. Olha, vocês, geração antiga, né? Vocês estão aí chorando, lamentando,
Olha o que ele vai falar em Ageu capítulo 2 e o versículo 3, ó. Vocês que tenham sobrevivido, contemplou este templo na sua primeira glória? Como vocês veem agora? Por acaso não é nada como os olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhe, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês. Quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenha medo. Então Deus levanta o profeta Ageu e fala assim, olha, vocês estão aí chorando, lamentando pela situação, só que tem um porém. Josué, filho de Josadaque, não temas, Zorobabel, e trabalhe, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então, irmãos, claro que devemos sim ter consciência das coisas erradas que talvez fizemos lá atrás, mas é importante olharmos para frente e prestarmos atenção num fator chamado oportunidade. Oportunidade. Quais oportunidades Deus está dando para nós? Quais oportunidades Deus está nos dando, irmãos? Para chegarmos mais perto dele, para oferecer. Aquele era um momento de júbilo, aquele era um momento de alegria. E os irmãos observam que o profeta Ageu, cheio do Espírito Santo de Deus e da graça, se põe em pé e entrega essa palavra àquela geração antiga e à nova geração, dizendo: esforça-te, eu sou convosco, diz o Senhor. E aí, irmãos, é muito interessante, porque faz parte justamente de um processo. E antes de tudo, eles renovaram o altar do Senhor. Então, olha, nós vemos aqui, o despertamento, olha, conduz o homem ao altar. Os judeus, então, eles sentem a necessidade de acesso a Deus, Então, olha, o primeiro tópico diz: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. E como seus inimigos estavam se levantando, como a situação era uma situação de risco, olha que lição a gente aprende aqui. O que eles fazem? Eles têm consciência de que se eles voltarem para Deus e começar a oferecer um sacrifício a Deus, começar a servir a Deus com sinceridade, Deus iria trazer livramento a eles. Irmão, será que a gente não consegue pegar algumas lições com isso aqui? Então, olha só, oferecendo sacrifício a Deus, voltando para o altar do Senhor, eles tinham consciência que fazendo isso, Deus daria livramento. Irmãos, é muito óbvio isso, tá? Se você quer ver uma coisa, vá lá para o livro de Juízes. Comece a ler o livro de Juízes. Irmãos, o livro de Juízes é um livro de altos e baixos. Altos e baixos. Israel se arrependia, confessava os seus pecados. Deus abatia seus inimigos. Se distanciava. Quando ele se distanciava do Senhor, entrava pelo caminho da idolatria, Deus colocava ele nas mãos dos inimigos. E assim, irmãos, Israel foi várias vezes. Até que chegou um ponto que o profeta Jeremias profetizou, dizendo que, olha, agora vocês vão cativos, vocês vão ficar 70 anos lá, por uma atitude errada. Então, irmãos, possamos valorizar, dar valor ao que é sagrado, ao que é santo, ao que agrada a Deus. E tenhamos consciência do que nós queremos, do que realmente nós queremos e do que é que Deus realmente quer para nós. Importante que você nessa manhã reflita sobre isso. Isso é uma lição para todos nós. Há muitas coisas que às vezes nós não precisamos passar. E às vezes nós passamos em virtude das decisões erradas, as atitudes erradas. Mas nunca é tarde para reconstruir o altar e voltar a oferecer um verdadeiro culto a Deus. E voltar realmente a oferecer uma oferta que agrada ao Senhor. E aí a gente sabe, irmãos, que quando a vida está no altar, quando tem oferta no altar, quando tem sacrifício no altar, e cheiro suave subindo as narinas do Senhor, há livramento, há respostas de orações,
há providências, há milagres, há curas, há batismo com o Espírito Santo, há renovo espiritual. Precisamos voltar às nossas bases. Precisamos rever como está o nosso altar. E olha só, e ali, irmãos, era um holocausto contínuo, um sacrifício contínuo, uma vida contínua no altar do Senhor. E olha só, e aí a gente observa que, olha, o segundo subtópico, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Novidade, toda novidade começa restaurando o altar. A gente vê o profeta Elias, né, nos dias do rei Acabe, 1 Reis capítulo 18, 16 ao 40, e no confronto também com Baal, primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. Primeira coisa que ele fez. Então veja, e aí a gente vê, né, que quando ele faz isso, o fogo do Senhor desce, consome a oferta, né? E aí então a gente vê, né, que o despertamento ocorreu justamente em virtude de eles terem consertado o seu altar. Quando também, olha, o piedoso rei Ezequias assume o trono de Judá, ele também manda purificar o templo, tirar fora as imundícias, purificar o altar de holocausto que havia sido substituído no reinado do seu antecessor Acás por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Então, olha, quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. Irmãos, Deus tem para nós um novo cântico. Deus tem para nós um cântico de júbilo. Deus tem para nós um cântico de vitória. Desde que nós, antes de tudo, venhamos rever como está o nosso altar. Venhamos analisar, venhamos ver como está a nossa vida diante do Senhor, Deus de Israel. E aí a gente sabe, irmãos, que aqui o comentarista, o missionário Eurico Bergstein, né, ele leva justamente a questão para o centro de tudo. E o centro de tudo é a pessoa bendita do Senhor Jesus, né? Cristo, ele é o centro da nossa comunhão com Deus. Então veja que ele começa tratando aqui todo um processo de reconstrução, todo um processo de restauração, levando para o centro da vontade de Deus, levando para vivermos uma vida conforme a palavra do Senhor, uma vida cristocêntrica, uma vida onde o Senhor Jesus Cristo é o centro. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que há muitas ideologias, há muitos modos de vida, muitos estilos de vida, aonde o homem vai se tornando cada vez mais, as questões antropocêntricas, ela vai ganhando cada vez mais força. O egocentrismo vai cada vez mais ganhando força. E Cristo ficando cada vez mais de lado. Mas que o Senhor Jesus, irmãos, ele possa ser o centro da nossa vida. Quando o verdadeiro cristão decide voltar às bases, rever os alicerces, reparar o altar do Senhor e oferecer o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus, irmãos, pode ter certeza, Cristo volta a ser o centro da vida. Cristo, irmãos, ele tem que ser o centro dos nossos cultos. Cristo tem que ser o centro da nossa adoração. Aliás, a nossa adoração tem que ser a Ele. Jesus, irmãos, ele tem que ter primazia na nossa casa, no nosso lar, no nosso coração, na nossa vida. Jesus tem que estar no centro de tudo. Aonde está Jesus na sua vida? Talvez para muitos, irmãos, o Senhor Jesus está dizendo, como ele diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Só que, olha, se ele está batendo a porta, são sinais que ele está dizendo, que ele está dando, olha, eu quero entrar. Só que é um condicional, você precisa abrir a porta. Aí eu vou cear com você e você vai cear comigo. Ou seja, vai viver a novidade de vida. Irmãos, olha, no tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. E a gente sabe muito bem isso, que uma das coisas que toda vez que eles se distanciavam do Senhor, quando eles regressavam ao centro da vontade de Deus,
primeira coisa que eles faziam era justamente rever o altar do Senhor, reconstruir o altar, reparar o altar do Senhor e assim por diante. No Novo Testamento, irmãos, a gente vai ver um único sacrifício, um sacrifício perfeito e definitivo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, o Senhor entregando a sua vida por nós, o único e perfeito sacrifício, o verdadeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí já não, daí para frente a gente não precisa mais justamente seguir, os rituais, queimar as ofertas, queimar o sacrifício. Daí para frente é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O sacrifício a Deus continua sim, mas é sobre uma outra perspectiva. Não há necessidade mais de queimar os animais no altar. Agora sim, a nossa vida tem que ser uma vida de louvor, de gratidão e adoração a Deus. Agora sim, nós precisamos realmente oferecer um culto racional, um culto inteligente, um culto consciente. Estarmos conscientes do que estamos oferecendo, para quem estamos oferecendo e como estamos fazendo. Então que possamos rever que tipo de culto estamos prestando ao Deus Todo-Poderoso. E olha só, irmãos, a lição vai dizer aqui que primeiramente, olha só, Paulo, orienta em 1 Coríntios 15:3, primeiramente vos entregueis o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele ainda escreve, olha, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo este crucificado. Então, olha, tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo mundo. E toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Cristo. E aí a gente sabe muito bem, quando a gente fala em morte expiatória, isso nos dá a conotação de um pagamento, ou seja, um sacrifício que cobriu o pecado. Mas o cobriu aqui, eu quero que você entenda o seguinte, não é o sentido de acobertar o pecado, mas o sentido de cobrir a culpa, a morte expiatória, ou seja, o pagamento, o cobrir essa culpa, o quitar essa dívida, a morte vicária, também cabe muito bem aqui essa palavra, a morte vicária, que é justamente morrer no lugar do outro, e esse outro era eu, era você. Então olha só, a morte expiatória de Jesus, o Pai Celestial estava presente? Sim, antes de tudo, antes de tudo, Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gálatas 4:4 vai dizer que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ou seja, chegou o momento certo do Verbo se fazer carne e habitar entre nós. Então o Pai participou diretamente do drama do Gólgota. A prova disso que uma das frases de Jesus crucificado é: meu Deus, por que me desamparaste? A Bíblia vai dizer também em Isaías 53, vai dizer que todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazê-lo enfermar. Ou seja, estava no plano, estava no propósito do nosso Deus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E Cristo, Filho de Deus, ele entregou a si mesmo em oferta, em sacrifício, próprio Jesus, pendurado ali na cruz do Calvário, pendurado ali no madeiro. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele se esvaziou para que nós fôssemos cheios da sua plenitude, da sua graça.
deixou o trono de glória, deixou o esplendor da sua glória, para que eu e você hoje fôssemos salvos na pessoa bendita desse nome glorioso que é o nome de Jesus Cristo. Então, Jesus se entregou por nós. E o Espírito Santo? Qual o papel do Espírito Santo em todo esse processo? Ele ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, conforme em Hebreus 9 e 14. A gente vê isso, irmãos, a prova de tudo isso é o batismo de Jesus. O próprio Jesus ali, o verbo se fazendo carne, Jesus indo batizar, e quando ele sai das águas, uma pomba, uma pomba ali simbolizando a pessoa do Espírito Santo de Deus, e a voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho grande prazer, em quem me comprazo, escutem-o. E depois também no Monte da Transfiguração também. Então a gente vê a voz do nosso Deus dizendo: este é meu filho amado. Então você vê, obviamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo presente na obra da salvação e também na morte expiatória de Jesus. Na obra da salvação, irmãos, a gente sabe que fica tudo muito mais claro, no plano da salvação. O amor de Deus, o amor pelo mundo, o amor pela humanidade, o amor pelo pecador, mesmo o homem afastado, distanciado, Deus amou o mundo de uma tal maneira. A gente observa, por exemplo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, o plano da salvação já estava pronto antes do homem ser formado, antes do homem vir a existir, antes de Deus fazer o homem à sua imagem, à sua semelhança. A pessoa do Espírito Santo, atua ativamente no processo da salvação, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente vê que no plano da salvação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo presente. E a gente observa também, nós temos aqui, olha, mais 4 tópicos falando sobre o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo quer que pelo despertamento mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Primeiro, qual é o papel do Espírito Santo? Ele revela. O Espírito Santo, então, olha só, iluminado os olhos do nosso entendimento, para nós sabermos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. Então o Espírito Santo ele vai nos revelar. O Espírito Santo vai abrir o nosso entendimento, para nós entendermos essa tão gloriosa salvação, para nós valorizarmos isso, para nós servirmos ao Senhor. Então, à medida com que nós vamos chegando a Deus, o Espírito Santo vai trabalhando em nossa mente, em nosso coração. A gente sabe que o Espírito Santo, já bem no processo da salvação, o Espírito Santo vai trabalhando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele ensina, olha só, as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos as Escrituras, olha só, escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Então o Espírito Santo também vai nos ensinando, o Espírito Santo também vai nos orientando, vai nos guiando em toda verdade. O Espírito Santo ele também explica, olha irmãos, como é fundamental você viver em sintonia com o Espírito Santo, você viver em comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque o que ele vai fazendo? Ele vai te guiando. O Espírito Santo de Deus, ele vai revelando todas as coisas, ele vai te ensinando e ele vai explicando tudo. O verdadeiro significado da morte de Cristo na cruz, sobre o infinito alcance do seu brado, está consumado. Deus confirmou essas palavras de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. E a partir disso, então, nós temos acesso ao Pai. A partir disso, então, nós podemos chegar com confiança ao trono da graça, para sermos socorridos em tempo oportuno. O escritor aos Hebreus nos deixa muito claro isso. E tem um ponto muito importante, irmãos, que diz que o Espírito Santo, olha só, ele penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Então a gente sabe que o Espírito Santo, ele penetra as profundezas de Deus,
mas também precisamos dar lugar para que o Espírito Santo venha penetrar na profundeza dos nossos pensamentos, do nosso sentimento, do nosso ser, né? E a palavra do Senhor, irmãos, ela tem esse efeito também, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, que ela vai e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, irmãos, que possamos também deixar o Espírito Santo penetrar em nossas mentes, em nossos corações, deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso pensamento, no nosso entendimento, para que possamos reconhecer a necessidade que temos de chegar mais perto de Cristo, a necessidade que temos de rever o nosso altar e oferecermos o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus. E olha só, irmãos, aqui ele então começa a falar sobre essa questão, o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo na morte de Cristo na cruz do Calvário. E no tópico 3 ele vai falar sobre o cuidado com as imitações. Ou seja, aqui de uma certa forma ele vai falar do tipo de oferta, que tipo de oferta nós estamos oferecendo ao Senhor. Que tipo de oferta as pessoas têm oferecido no altar do nosso Deus. E olha, alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Irmãos, que interessante, olha, o missionário Eurico Bergson, ele escreveu essa lição em 1993. E o que ele coloca aqui sobre esse tópico, aliás, esse assunto é muito contemporâneo. É um assunto que ele tem, os seus ensinamentos têm muito a ver, muito a ver. Como é maravilhoso a palavra do Senhor e ver que realmente, assim, olha, o tempo passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E aí então ele diz, olha, que nós precisamos tomar muito cuidado. Concordamos plenamente que já no tempo dos apóstolos já havia movimento. A gente bem sabe disso, irmãos, que no tempo dos apóstolos, né, já tinha, irmãos, já pensamentos errôneos. Nos primeiros anos dos pais da igreja, né, os pais da igreja, na verdade, foram aqueles que foram treinados pelos apóstolos de Jesus e deram sequência à pregação do evangelho, ao ensinamento. Por diversas vezes eles precisaram fazer concílios, eles precisaram se reunir. Por quê? Porque as heresias, porque ensinamentos errados, o arianismo já estava querendo ganhar força, ou seja, praticamente tirando a divindade de Jesus, dizendo que havia um tempo em que o verbo não existia, ou seja, um grande absurdo. Então os pais da igreja, os próprios apóstolos lá atrás, né, voltando ainda, eles combateram veementemente todo tipo de movimento que vinha contra o verdadeiro sacrifício a Deus. A gente já sabe, irmãos, que nos dias do apóstolo Paulo já havia muitas correntes filosóficas que exerciam uma grande influência. O apóstolo Paulo, ele rebate muito isso nas suas cartas. A gente observa muito isso. E ele diz ainda, o apóstolo Paulo, ele diz que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos, porque muitos iriam apostatar da fé, né? Ou seja, o que é o apostatar da fé? É o abandono da fé. E às vezes a gente acha, irmãos, que o abandono da fé é só quando a pessoa simplesmente se desvia e vai embora da igreja. Mas essa apostasia, ela começa muito lento. Ela começa, irmãos, quando a pessoa começa a substituir aquilo que realmente ela aprendeu lá atrás por novas ideias, por novos estilos que desagradam ao Senhor. É muito interessante nós entendermos que no que depender de Deus, ele quer sim que nós vivamos novidade de vida. É importante, irmãos, você entender que você pode ser moderno, mas sem ser mundano. Deus quer sim que a gente venha crescer, que a gente venha ampliar, que a gente venha buscar coisas novas, mas a sua palavra, aquilo que ele tem para nós temos que permanecer. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então veja, irmãos, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, isso tem que permanecer.
o verdadeiro culto que agrada a Deus, irmãos, a palavra do Senhor nos dá todas as diretrizes. E aí onde nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas são muitas são as invenções. Tem muita gente inventando muita coisa. Tem muita coisa, irmãos, que parece pentecostal, mas não tem nada de pentecostal. Tá? O pentecostalismo, à luz da palavra de Deus, irmãos, né? Ele preza pelas sagradas escrituras. O pentecostalismo, irmãos, as grandes experiências pentecostais, pode observar, analise bem os grandes vultos do movimento pentecostal, da história do pentecostalismo, eram pessoas extremamente dedicadas à oração e ao ensino da palavra de Deus. E o que se vê hoje, irmãos, são movimentos em que a última coisa que tem é a palavra de Deus. E quando tem, é totalmente distorcido. Se potencializa tantas coisas e a palavra do Senhor vai ficando de lado. O ensino genuíno vai ficando de lado. Precisamos voltar às bases. Precisamos rever o altar. Olha só, também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Precisamos tomar muito cuidado. Nós vivemos dias hoje, irmãos, assim, que nem tudo a gente pode dizer que é hino. Nem tudo a gente pode falar que é hino. Porque tem coisas, irmãos, que às vezes o egocentrismo ele está mais ali, eu sou, eu posso, eu vou fazer. Na verdade, quando está dizendo eu sou, não se refere ao nosso Deus, mas sim à pessoa. Sabe, é como se fosse uma palavra muito, muito comum, né? Na moda, o empoderamento, que a pessoa vai se esquecendo da dependência de Deus. Sabe, é uma devoção, é uma espécie de uma fé que ela só gira em torno do seu próprio benefício, que gira em torno só daquilo que a pessoa realmente quer e não daquilo que a pessoa precisa. E se tem algo que nós precisamos, é voltar ao verdadeiro avivamento, é voltar ao genuíno avivamento, é rever as bases, é justamente analisar e ver o que nós precisamos fazer. Então, olha só, a gente vê também muitos avivalistas, ele está dizendo aqui especialistas. Hoje, irmãos, há muitas técnicas que as pessoas às vezes usam, que colocam todo mundo ali em estado, praticamente estado de êxtase, que leva todo mundo a chorar, né? Que leva as pessoas, e na verdade, irmãos, não se trata de um avivamento. Às vezes a pessoa está trabalhando técnicas psicológicas, e se o crente não tiver a mente de Cristo, se o crente não tiver discernimento, irmãos, ele vai achar que tudo é avivamento, que tudo é poder, que tudo é glória. E o que me chama a atenção é que às vezes essas pessoas elas choram, se emocionam, né? Gesticulam, mas aí você vai ver, irmãos, essas pessoas não estão nas orações, não são alunos da escola dominical, não estão presentes nos cultos de ensino. E a gente vê que o verdadeiro avivamento aqui volta-se às bases. E voltar às bases é reconhecer, irmãos, né? O verdadeiro avivamento, ele precede o que? Arrependimento, confissão de pecados, né? Hoje, irmãos, às vezes se vê muito barulho, às vezes muito barulho. Às vezes se vê muita coisa e pouca ação do Espírito Santo de Deus, né? É praticamente, irmãos, como se fosse um evangelho líquido. O que eu quero dizer com isso? Né? Se você encher a sua mão, por exemplo, com água, depois de um certo tempo, irmãos, o que vai acontecer? Aquilo vai descer, aquilo vai sair, aquilo vai embora. Aquilo não permanece. Sabe por que não permanece com você? Porque não tem consistência. E precisamos tomar cuidado. E o que me chama a atenção, irmãos, é que às vezes a aparência é muito linda. A aparência é muito bonita, só que só tem uma aparência. É só mais um produto sendo vendido. E às vezes isso tem ludibriado, isso tem arrastado muita gente. Precisamos tomar cuidado. Precisamos rever que tipo realmente de evangelho nós estamos vivendo, né? Olha só, situações aqui ele fala como shows, né?
cantores evangélicos, por exemplo, né, sendo dominado por aplausos, por vaias, por gritos, por assobios. Isso aqui, o próprio comentarista dizendo isso em 93. Imagine se ele tivesse vivo hoje, o saudoso missionário Eliko Bergsten, né? Então, olha, cuidado, esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Aquilo que muitos acham que é a glória de Deus, né? Às vezes nós temos pouco movimento, muito movimento e nenhum quebrantamento. Temos muitas pessoas, vivem muitas emoções e pouca devoção ou nenhuma devoção. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mantenhamos o Espírito Santo na direção, irmãos, né? Vamos trazer o Espírito Santo para os nossos cultos. Vamos fazer com que Jesus seja o centro da nossa adoração. O verdadeiro sacrifício a Deus é aquele vivo, santo e agradável. É o culto racional. Então, olha só, né? E aí ele diz, olha, mantenhamos o Espírito Santo na direção, então veremos cumprir-se a palavra do Senhor que diz, Salmo 84, versículo 7, vão indo de força em força. E aí então a gente conclui dizendo o seguinte, né? Que possamos, irmãos, reparar o altar do Senhor, que possamos rever o altar do Senhor. Voltemos às bases. Voltar ao primeiro amor, irmãos, é analisar e rever aquilo que nós fazíamos de bom que agradava a Deus e com o passar do tempo deixamos para trás. Então, olha, a minha conclusão, a conclusão que a gente chega, que possamos voltar e reparar o altar do Senhor. Oferecemos o tipo do sacrifício que verdadeiramente agrada a Deus. Que possamos, irmão, deixar as invenções de lado e buscar justamente aquilo que toca o coração do Senhor. O tipo de oferta, irmão, que sobe como cheiro suave. E Deus vem a bradar do céu, trazendo resposta às nossas orações, trazendo restauração. Olha só, então, que possamos oferecer o tipo do sacrifício verdadeiro que agrada a Deus. Ou seja, um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Voltemos às bases. Voltemos ao genuíno evangelho. Sejamos modernos, sim, mas jamais sejamos mudando. Sejamos, sim, sal da terra, luz do mundo, que possamos viver, compreender essa atual geração, o mundo atual que nós estamos vivendo, mas que jamais venhamos perder a luz de Cristo. Jesus, ele disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, irmãos, não importa a geração, nós estamos aqui para brilhar, estamos aqui para ser luz, estamos aqui para ser sal e fazer toda a diferença. Senhor Jesus abençoe a cada um dos irmãos, Deus abençoe os nossos irmãos que participaram. Quero louvar o Senhor pela vida de cada um dos irmãos que interagiram, que deixaram as suas mensagens aí e que essa aula tenha servido de bênção para você. Aos irmãos também que agora estão acompanhando pelo YouTube. Meus irmãos, eu tenho lido as mensagens tanto no Facebook como no YouTube. Não dá tempo de responder todas, mas eu quero louvar o Senhor. Aquilo que você escreve é lido. Deus abençoe carinhosamente. Eu espero um dia que passar toda essa pandemia, passar tudo isso aí, poder te dar um abraço e dizer muito obrigado, só o Senhor Jesus, por todas essas coisas. Quero mandar o meu abraço à minha querida irmã Tânia, que está nos acompanhando. Um beijo, Deus abençoe. Meu abraço também aos meus irmãos, a todos de um modo geral. E meus irmãos, como eu havia dito, no próximo sábado, irmãos, vai ser a nossa Santa Ceia. É importante os irmãos estarem mobilizados já para isso. Nós vamos durante a semana estarmos falando. Nosso pastor vai passar todas as diretrizes e praticamente é bem provável que a gente siga o mesmo padrão, tá? Então, nós vamos apenas relembrar depois os padrões para os irmãos, mas já deixando bem claro, próximo sábado é então a nossa Santa Ceia. Irmãos, após a Santa Ceia nós vamos ter uma live beneficente
Nós vamos ter um trabalho muito bonito de louvor e adoração a Deus. E aí então o que vai acontecer? A hora que encerrar o culto online, né, você pode deixar seu computador, seu tablet, seu celular ligado, que aí, olha, vai ter aí um período de louvor, vai ter um período de adoração a Deus, um período de gratidão ao nome do Senhor Jesus. E os irmãos vão ter o privilégio, né? Aquele que sentir no seu coração, aquele que poder ajudar os necessitados. E nós vamos depois passar isso com mais detalhe. Irmãos, não deixe de acessar a página da nossa igreja, não deixe de acessar o perfil da nossa igreja. Lá já tem toda a propaganda já dessa live, tem um texto, né, explicando com detalhes. Leia lá, isso é muito importante. Nós depois vamos estar falando sobre isso também ao longo dessa semana. E olha só, irmãos, nós vamos orar em favor do nosso irmão Vanderlei Soares e família. Vamos clamar a Deus para que o Senhor entre com providência. E também a nossa irmã Viviana, esposa do dirigente do Jardim Europa, né, esposa do nosso irmão presbítero Nelson, está aniversariando hoje. Parabéns, irmã Viviana. Deus abençoe você. Felicidade, muitos anos de vida, né? Que o Senhor venha abençoar grandemente e que Deus possa abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos. Mais uma vez, o meu abraço ao nosso querido pastor José Honório, nosso pastor que está acompanhando, nosso pastor, irmãos, não só é um incentivador da Escola Bíblica Dominical, mas é aluno assíduo, é professor, e a gente louva a Deus pelo incentivo e um fator indispensável chamado oportunidade que o nosso pastor tem dado ao querido pastor Valdemar, à nossa irmã professora Ana Maria, né? Deus abençoe pastor Valdemar, que sempre tem sido um canal de bênção, professora Janete, que estava aqui com a gente, irmã Sandra, líder da nossa juventude, que também é professora da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos os irmãos, que esse domingo seja de bênção e de vitória. E olha, irmãos, hoje à noite, um grande culto de missões. Eu percebo que às vezes você não tem participado dos cultos, viu? A gente observa ali, tem irmãos que às vezes não sei por onde anda, não é verdade? Então, vamos participar. Vamos cultuar o Senhor, irmãos. Vamos oferecer um sacrifício a Deus. Irmã Deru, um grande abraço. Deus abençoe você, o Fabinho, irmã Vanessa, Valéria, os líderes do nosso departamento infantil e também dos nossos adolescentes, ao Naad. Deus abençoe vocês, queridos, que estão aí. Presbítero Luiz Gonzaga, Deus abençoe. Presbítero Edinaldo. Meu abraço, irmãos, também a Esther. O meu abraço ao Lucas, o filho do nosso irmão Edinaldo. Tem sido um canal de bênção, irmãos, né? Os nossos cultos agora estão sendo transmitidos simultaneamente, tanto no YouTube como no Facebook. E eu quero louvar o Senhor pela vida dos irmãos. Sozinho, irmãos, a gente não chega. Você pode até chegar a algum lugar sozinho, mas se você estiver junto, você vai muito mais longe. Por isso que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Unidos, vamos muito mais longe. Então nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus abençoe mais uma vez também o pastor David ali, né, da Assembleia de Deus ali de Guarulhos, a igreja pastoreado pelo presidente da nossa convenção, CGADB, pastor Dueto, que também atua ali no Belenzinho junto ao pastor José Wellington. Quase todo domingo o pastor David está aqui com a gente. Irmãos, isso é uma bênção, uma alegria muito grande. O pastor David tem sido um grande amigo meu, do pastor José Honório, e a gente louva ao Senhor. Também nas lives de culto de ensino, não perca, irmãos. Os irmãos observaram o ensino que o nosso pastor deu na terça-feira passada, ensino de restauração, ensino de restituição. Se você não assistiu, você pode tanto ir pelo Facebook ou pelo YouTube, de preferência, se você puder ir no YouTube, né? Clica lá, começa a seguir o canal da nossa igreja, compartilhe. O nosso pastor, mais uma vez, nos trouxe uma palavra de edificação, uma palavra de renovo para as nossas vidas. O ensinamento
da terça-feira, o nosso pastor encerrou uma sessão escatológica, né, que ele vinha trazendo todo o ensino à luz da palavra de Deus. E nessa terça-feira passada nos trouxe um ensino que, olha, foi uma vitamina espiritual, foi uma injeção de ânimo para nós prosseguirmos. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Depois também não deixe de assistir os pais, né? Por gentileza, o departamento infantil vai postar as aulas da escola dominical, que tem sido feita com muito carinho. Também o nosso irmão Fabinho, a irmã Deruz, líderes dos nossos adolescentes também. Irmãos, a igreja segue viva. Estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, olha, não deixe de fazer da sua casa um local onde o nome do Senhor Jesus é exaltado continuamente. O salmista disse: louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Amado Deus e bendito Pai Celestial, nós te louvamos, nós te bendizemos por todas as coisas, Senhor. Queremos te adorar, porque o Senhor é digno de louvor. Senhor, que cada um de nós possamos rever, Senhor, as nossas bases, os nossos alicerces. Que possamos, Senhor, reparar o nosso altar. E o sacrifício que vamos oferecer possa ser um sacrifício perfeito, que venha agradar ao Senhor. E possamos oferecer um sacrifício, Senhor, que venha glorificar o teu nome, que venha bendizer o teu nome, que venha adorar o teu nome em espírito e em verdade. Senhor, eu te peço agora, abençoe a cada um dos nossos irmãos, abençoa o nosso pastor presidente, pastor José Honório, irmã Nilza, Tânia, abençoa, Senhor, os nossos dirigentes, os pastores das congregações. Te louvamos, Senhor Jesus, pela vida dos teus servos. Visita, Senhor, o nosso irmão Vanderlei e a sua família. Te louvamos pela vida da irmã Viviana por mais um aniversário. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos, os nossos professores, Senhor, tanto da igreja sede como das congregações. Senhor, a todos os teus servos, a construção ali no Quilombo, venha abençoar. Nossa Secretaria de Missões, nossos missionários, Senhor, missionário Neto, irmã Mariana ali no estado do Paraná, o missionário Francisco, a sua esposa Dayana, Senhor Jesus amado, lá em Milton Brandão, no estado do Piauí. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa cada um dos teus filhos que assistiram essa live, essa escola bíblica. Edifica cada um dos teus servos, fortalece, que essa semana, Senhor, seja uma semana de bênção, de vitória. Abra as portas, Senhor Jesus, faça algo glorioso em nosso meio. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos nossos irmãos. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, Du. Que bom saber que você também está sempre aqui participando. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Um domingo de bênção, um domingo de vitória. E até hoje à noite, até logo mais às 19 horas, onde juntos estaremos louvando ao Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.